Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Vamos falar de Trump. Vamos continuar falando de Trump. Porque... E a gente vai falar de Bolsonaro também. Trump e Bolsonaro, né? A imprensa parece que só sabe... Derrubei um pouco minha cadeira aqui. A imprensa parece que só sabe tratar desses dois assuntos, Trump e Bolsonaro. Eu tô igual. Né? E eu acho que a gente ainda vai saber, ou não, como diz o Caetano, muito mais coisa nos próximos dias sobre a autoria e os motivos do atentado de Trump. Mas quando a gente fala motivo, a gente tem que fazer uma reflexão juntos aqui. Né? Porque se existe o tal do, abre aspas, discurso de ódio, que a esquerda diz que existe, e ela usa como justificativa para censurar a direita, né? Qual é a tese do discurso da direita, do Alexandre, do Barroso, dos caras que vão salvar a democracia? Eles dizem o seguinte: ora, o que esses caras como o Paulo Figueiredo falam é muito perigoso, porque as pessoas são suscetíveis, elas vão ouvir esse discurso e elas vão realizar violência. Né? Eu não sei o que eu digo propriamente dito pode ser considerado violento, mas é isso que essa é a ideia por trás. Né? Toda a base da censura do Alexandre à direita é essa, toda a base da censura das redes sociais é essa. A gente vê de novo nos e-mails entre a Casa Branca, entre o FBI e as redes sociais. Na Europa, a justificativa da esquerda é essa. Essa é a desculpa da esquerda para censurar a direita. No entanto, na prática, o que a gente tem? Ora, só por exemplo, só para olhar Brasil e Estados Unidos, a esquerda tentou assassinar o candidato de direita brasileiro, e o crime até hoje está inexplicado, né? Apesar do homem que desvendou ter ganhado, um homem que o policial federal, o delegado que ficou à frente da investigação do Haddad, ter sido premiado no governo Lula, lá como diretor de inteligência, não me engano. Mas a esquerda tentou matar o candidato à presidência brasileiro, de direita, e alguém, a gente não sabe quem ainda, tentou matar o candidato de direita também nos Estados Unidos. Eu pergunto para vocês, honestamente, quantos velhinhos, quantas tias do Zap vocês viram até agora tentando matar o Lula ou o Biden? Zero. E aí a esquerda precisa ser, a gente precisa ter uma conversa com a esquerda, que é a seguinte: se o Bolsonaro e o Trump são a reencarnação do Hitler, então um atentado contra eles é legítimo. E quando eu digo que a esquerda faz comparação entre o Bolsonaro e o Hitler, ou entre o Trump e o Hitler, eu não estou exagerando, não é figura de linguagem. Ah, Paulo, eles comparam com o Hitler, figura de linguagem. Não. Eles dizem que é ok comparar Bolsonaro ao Hitler. Tá aqui, ó, The Washington Post, o jornal predileto da esquerda. Opinião: sim, é ok comparar Trump a Hitler. Foto do Trump e foto do Hitler. Eu não estou usando uma figura de linguagem. Ou isso, capa de revista onde o Trump é Hitler. Tá aqui. Deixa um segundo isso aí, por favor, Bruno. Tá aqui. Isso é uma capa da The New Republic. O Trump como Hitler, com as letras utilizadas pelo nazismo. Eu já disse a vocês que tem um documentário da Netflix falando sobre o julgamento de Nuremberg, até muito bem produzido, onde toda a ideia do documentário é alertar sobre o perigo que o MAGA, que o Trump representa. As comparações entre o Trump e o Hitler são frequentes no documentário. São abertas. O tempo inteiro. E aí eu digo, ora,
se o Trump é Hitler, matar o Trump é uma boa ideia, não? Você não mataria Hitler? O Hitler teve várias tentativas de assassinato. Algumas delas ele sobreviveu milagrosamente. Né? Você tem em 1938, você teve um estudante suíço, um jovem suíço estudante, que planejou matar o Hitler durante um desfile em Munique. Só que não estava lá o serviço secreto by Joe Biden, by Cheetos. Quem estava lá protegendo o Hitler naquele momento já era a SS do Himmler. Então o Maurice Bavot, não conseguiu se aproximar o suficiente para ter uma chance clara de dar um tiro. Em 1939, já no início da Segunda Guerra Mundial, o George Elser tentou assassinar o Hitler, botou uma bomba na cervejaria de Munique. Eles estavam comemorando o putsch de 1923, né, a tentativa fracassada de golpe deles. E o George Elser colocou uma bomba na cervejaria e o Hitler estava dando um discurso, mas parece que teve um problema, ele não podia ir de avião, eu não me lembro mais, mas ele teve que ir de trem, alguma coisa assim, e saiu exatamente 13 minutos antes do previsto. E por conta disso, a explosão aconteceu quando o Hitler já tinha ido embora. E ele escapou. Morreu gente pra caramba. Teve um general que tentou botar uma bomba durante uma exibição, depois ele acabou desistindo. E tem também, vocês sabem, a Operação Valkyria, virou até filme com Tom Cruise, um filme muito bom, inclusive. Em 1944, já no final da guerra, quando acho que era o major, planta uma bomba na sala de conferência lá da Toca do Lobo, do Hitler, na Prússia, e no último minuto alguém tira a maleta do lado do Hitler que ele deixou lá, o major sai, era um herói de guerra, até tinha perdido, se não me engano, a mão, o braço, uma coisa assim, tinha um tapa-olho. Ele sai, deixa a mala e alguém acha que a mala está muito no caminho, tira do perto do Hitler e a mesa de madeira maciça, igual essa aqui, por isso que eu uso essa mesa de madeira maciça, brincadeira. Morrem 4 pessoas, mas o Hitler ficou com ferimentos leves. Eu digo que é um negócio tão romantizado que virou... Era um coronel, o pessoal está me corrigindo aqui no chat. Era um coronel Stauffenberg, né? Klaus von Stauffenberg. Nome bonito, nome de nazista mesmo. É um negócio romantizado. Então todo mundo gostaria de ter matado o Hitler para poupar o mundo das desgraças, das centenas de milhão de pessoas que morreram por conta do Hitler. Então você passa o tempo inteiro dizendo que Trump é Hitler. Onde é que isso termina? Bota o vídeo aí. Just don't even know why there aren't uprisings all over the country, and maybe there will be. People need to start taking to the streets. This is a dictator. You know, there needs to be unrest in the streets for as long as there's unrest in our lives. Enemies of the state. Show me where it says that protests are supposed to be polite and peaceful. Do something about your dad's immigration practices, you feckless. When they go low, we kick them. How do you resist the temptation to run up and wring her neck? The biggest terror threat in this country is white men, most of them radicalized up to the right. I thought he should have punched him in the face. I said, even if you lost, he insulted your wife. Yes. He came down the escalator and called Mexicans. Não, reparem, numa frase aqui do Don Lemon, esse cara é o principal, vocês não sabem, mas ele é o principal, acho que ele foi demitido recentemente, ele era o principal âncora da CNN. Principal, quase que um William Bonner da CNN. Esse cara diz, não existe maior ameaça para o nosso país do que esses homens brancos radicais. Somos nós. Mesmo que você não seja branco. Porque se você é preto e é direito, você é um branco radical. Rapist and murders. He said, well, what do you think I should have done? I said, I think you should have punched him in the face and then gotten out of the race. You would have been a hero. I'd like to punch him in the face. Robert De Niro. In high school, I'd take him behind the gym and beat the hell out of him.
Daria porrada nele. people in the face. When was the last time an actor assassinated a president? They're still going to have to go out and put a bullet in Donald Trump, and that's a fact. O clipe do Snoop Dogg dando tiro na cabeça do Trump. to death. Where is John Wilkes Booth when you need him? Onde está o John Wilkes Booth, que foi um homem que matou o Abraham Lincoln? A comediante com a cabeça do Donald Trump ensanguentada, lembra da cabeça do Bolsonaro? I have thought an awful lot about blowing up the White House. A Missouri state senator is under investigation by the Secret Service after saying she hopes President Trump is assassinated. I will go and take Trump out tonight. And if you see anybody from that cabinet in a restaurant, in a department store, at a gasoline station, you get out and you create a crowd. And you push back on them. And you tell them they're not welcome anymore, anywhere. And sadly, the domestic enemies to our voting system and our honoring our Constitution are right at 1600 Pennsylvania Avenue. They're not going to stop before Election Day in November, and they're not going to stop after Election Day. And that should be, everyone should take note of that on both levels, that this isn't, they're not going to let up, and they should not. If you think we're rallying now, you ain't seen nothing yet. Take a look at what happened. Esse vídeo é só uma fração. No meu site eu coloquei uma matéria no Paulo Figueiredo Show, uma matéria para apoiadores, mostrando 16 vezes onde celebridades fantasiaram com a morte do Trump. E esse é um dilema para a esquerda. Porque você não pode dizer que o Trump é uma ameaça para a democracia, uma ameaça existencial para a América, como disse o Joe Biden há 2 semanas atrás, dizer que tem que colocar ele no alvo, comparar ele ao Hitler todos os dias, e aí depois você fingir que lamenta muito o atentado, que é muito triste, que você está consternado com o que está acontecendo. Não dá, porra. Ou um ou outro. Ou vocês assumem que vocês mentiram e exageraram. Tem um livrinho que circula na internet que é uma boa assim. Todo mundo que eu não gosto é Hitler. Um guia para discussão infantil, né? Todo mundo que você não gosta é Hitler. Ou vocês demonizaram falsamente, ou vocês apoiam a tentativa de assassinato de Donald Trump. E aí é melhor vocês fazerem como fez essa assessora de um deputado democrata. Tá aqui a Jacqueline Marsaw dizendo assim: eu não apoio a violência, mas, por favor, tome algumas lições de tiro para você não errar na próxima vez. Ops, não era eu falando. Piadinha. Essa era Field Director de um deputado importante americano da comissão do 6 de janeiro, que inclusive gosta de encontrar muitos deputados brasileiros. Essa gentalha é assim que esses caras pensam. E não são só eles. Vejam aqui um show de comédia do comediante Jack Black. O que foi dito? Faça um pedido. Não erre o Trump da próxima vez. Esse foi o pedido. Jack Black, a turma de Hollywood, a turma que Snoop Dogg, tiro na cabeça do Trump. Não foi o Jack Black que falou, ele só assente no palco. Ele já se fufur todo, né? Já cancelaram todos os shows, pegou muito mal na internet, já cancelaram os shows dele, botou o galho dentro depois que, graças ao Twitter, ele foi exposto. A assessora do deputado americano foi demitida também.
Mas a verdade é que esses caras só falaram o que a esquerda pensa. Todo mundo da esquerda pensa assim, ou 90% deles. Porque, de fato, por que eu posso fraudar as eleições? Porra, porque é para impedir o Hitler de chegar ao poder. Você não fraudaria uma eleição para impedir o Hitler de chegar no poder? Pô, pensa, porra, o Hitler vai chegar no poder. Eu já vi esse filme acontecendo. Os fins justificam os meios para a esquerda mesmo. Então esse é o pensamento dos caras. Esses aí só falaram que eles pensam em voz alta. Você já ouviu, com certeza você já ouviu dos seus amigos esquerdistas. Puta, que pena que erraram. E eu nem vou entrar aqui no caso do deputado da rachadinha, o viciado em tarja preta, né, que diz que foi tudo fake, porque esse cara só quer chamar a atenção. Não vou entrar, não vou nem falar o nome dele, vocês sabem quem é. O viciado em rachadinha e Rivotril. Pelo amor de Deus, vou falar agora com os deputados brasileiros e as pessoas, parem de achar que isso é motivo para cancelamento de visto. Se os Estados Unidos forem cancelar o visto de quem vai contra as versões oficiais, eu tô ferrado também, vão cancelar meu visto porque eu não tô acreditando no serviço secreto. Que bobagem é essa, gente? Pelo amor de Deus, botem a mão na consciência de vocês. A pessoa acha que o cancelamento de visto é palhaçada. O Alexandre de Moraes vai ter o visto dele cancelado porque está violando direitos humanos com base em legislação, etc. Não porque está falando bobagem na internet. Falta de senso das proporções. E claro, tem deputado, é o jogo político, né? Fala isso para aparecer, mas vocês atrapalham. Eu estou falando aqui com amigos, inclusive. Vocês atrapalham. Atrapalham porque banalizam uma coisa que é séria, que é o cancelamento de visto. Mas isso nem é o ponto aqui. Porque o pior não é a discussão do deputado Rivotril com os outros deputados da direita que querem ter um antagonista. O pior é um jornalista falando isso abertamente na maior rede de notícias do Brasil. Alguém que dá voz a esse tipo de coisa. Bem complexa. Eu acho que é difícil afirmar realmente que houve ou não um atentado, ou que aquilo ali foi inventado. A gente tem mortos, tem pessoas feridas, mas a gente sabe da capacidade dos Estados Unidos em criar fatos, apesar de que esses fatos possam custar a vida de pessoas, né? Tem o caso do Bolsonaro, que é o contrário, né? O caso do Bolsonaro, a facada ajudou a ele desaparecer, né? O desastre dele nas intervenções durante, por exemplo, os debates, ele foi muito favorecido pelo suposto atentado que ele sofreu. Agora o Donald Trump, imagina ele aparecer, inclusive, sem sequer um band-aid na orelha para mostrar que ele é praticamente invencível, ao contrário do outro que diz que é imbrochável. Agora, o que a gente precisa entender, eu acho que a diferença é o espetáculo que consegue ser, de alguma maneira, orquestrado. É impressionante a assertividade das fotografias que saíram a partir do atentado, o gesto do presidente Donald Trump, a atuação, inclusive, do serviço secreto. É muito estranho que ele está sendo muito questionado na sua atuação, não em ter evitado apenas o atentado, mas sim na forma de retirar o presidente durante do palco, né? E a tal de zero que deram, e o espaço, deixaram ele levantar a mão, falar com o público diversas vezes, parar no meio de um atentado, no meio do atentado, né, que tinha acabado de acontecer, para que ele pudesse expressar. E também a atuação, de certa forma, do público no seu entorno. É um teatro perfeito, digamos. Brian. Em que fazenda a Globo News recruta os seus talentos? Aonde é? Né? Deve ser com o pessoal do agro, que eles tanto criticam. Porque um animal desse não faz parte não faz parte. Ele não se identifica como Homo sapiens. Não merece. Eu não vou dizer que ele merece ter o visto ser cancelado, não merece o visto dele ser cancelado, né? Mas merece ser demolido pelo público. Merece ser vítima de chacota, passar vergonha, como ele acaba passando. A gente viu que você pediu a palavra, por favor. Claro que pediu a palavra. Eu acho irresponsável falar desse atentado hoje como se fosse uma armação.
Não acho digno de um veículo de qualidade como a Globo News. É quase impossível pensar nisso. Por favor, nem vou entrar nisso. Me surpreende ouvir isso num veículo como a Globo News. Não me surpreende nada. Não é o dia para fazer isso. Eu acho que é um dia mais para pensar no impacto político. Mas, por favor, não é o dia para esse tipo de especulação ridícula. Foi ótimo a ideia da especulação ridícula, foi ótimo a ridicularização do cara, mas eu não sei quem é o senhor que faz esse comentário muito, muito oportuno, mas não me surpreende em nada de ver um troço desse na Globo News. A Globo News é a rede dos absurdos. A Globo News é a rede dos absurdos, é a rede assim, o que você escuta é isso. Ora, tinha aquele... Como era o nome daquele animal que eu debatia também na Jovem Pan? Pena. Aquele cara falava abertamente que o Bolsonaro tinha simulado a facada dele. Esse é o pensamento desses caras. Falando de Bolsonaro, vou falar com vocês de Bolsonaro e ramagem. E já estourei todos os tempos aqui. Eu estou um irresponsável nesse programa. Minhas filhas estão viajando. Fico aqui com vocês igual um velho doido. Mas tem 22 mil pessoas assistindo agora. Reforço aqui o pedido para vocês para o clique. Vamos falar de Bolsonaro agora. Peço para vocês lembrete que hoje começam, a partir de agora do programa, durante 48 horas você vai poder se inscrever no meu curso Fim da América e entender o que está por trás do que está acontecendo. O link está aqui na descrição já, com o cupom de desconto TrumpVive, 30% de desconto para os não apoiadores. Se você foi apoiador, não compra o curso agora. Espera que você vai receber por e-mail, se não recebeu da equipe ainda, um cupom de desconto de 40%. Se você não é apoiador, compra o curso agora que você vai ganhar 2 meses do meu conteúdo gratuito. O link está aqui na descrição e é simplesmente o único curso que vai explicar para você o que está acontecendo no mundo, nos Estados Unidos e por que a gente chegou onde a gente chegou. Mas eu vou falar sobre e depois eu vou falar sobre... Isso é bom vocês saberem. Depois eu vou falar sobre o Bolsonaro, e agora o caso do Ramagem, rapidamente, e depois eu vou ficar 1 ou 2 minutinhos mostrando para vocês, a título de curiosidade, qual foi a arma utilizada para atirar no Donald Trump pelos relatos que a gente tem. Eu tenho aqui algumas versões dela, vou mostrar aqui para vocês, e qual é a munição. Alguns de vocês já estão até vendo aqui na mesa qual é a munição utilizada. Eu vou explicar um pouquinho para vocês, mas eu não posso mostrar isso no YouTube, então vai ser só para quem estiver assistindo no X e no Rumble, tá? Vamos falar do Bolsonaro e do áudio do Ramagem, porque foi uma história que muita gente me pediu para comentar na semana passada, e eu já expliquei que uma das vantagens de eu ter o meu próprio show e eu não estar sujeito mais à editoria, né, da Jovem Pan, é um inferno você estar no ar todos os dias e ter que comentar a notícia conforme ela sai. E eu digo isso porque essa coisa do jornalismo sem ter tempo de apurar, ela favorece muito a criação de mentiras da esquerda. Então tinha acabado de sair na imprensa que havia uma conversa, eu vou dizer aqui, suposta conversa, dizendo que o Bolsonaro tinha sido gravado pelo Ramagem, como de fato foi, ao que parece, pedindo para proteger o Flávio Bolsonaro das investigações. E que isso, de alguma forma, fazia parte das milícias digitais, do golpe que não ocorreu em 2022, da inquéritas fake news, da BIM paralela e de tudo mais. 6 de janeiro, 8 de janeiro, estava tudo. Segundo a Globo News, eu vi realmente a Vaca falando isso, estava tudo conectado. E eu fiquei ouvindo aquele troço e falei, bom, eu não ouvi o áudio, e eu falei, olha, quando sair o áudio eu escuto. Se houver realmente um áudio do Bolsonaro pedindo para o Ramagem, pedindo para as pessoas para proteger o Flávio de investigação, eu vou ficar muito surpreso, decepcionado até. Mas eu prefiro aguardar mais informações. Isso foi na quarta ou na quinta passada. Então, só que eu aprendi todos esses meus anos nessa indústria vital,
eu aprendi a não comentar essas coisas de supetão. Aprendi. Espera, essa história foi importante. Ela vai sobreviver até o programa de terça-feira. Eis que então, hoje, o ministro Alexandre de Moraes, finalmente, depois de 5 dias de assassinato de reputação implacáveis pela imprensa, o Alexandre divulgou o áudio completo. E é claro que não era nada do que saiu na Globo News. Vamos ouvir o que diz o próprio senador Flávio Bolsonaro nas redes sociais a respeito. Mais uma vez, a montanha pariu um rato. O áudio mostra só as minhas advogadas comunicando as suspeitas de que um grupo agia com interesses políticos dentro da Receita Federal e com o objetivo de prejudicar a mim e a minha família. A partir dessas suspeitas, nós tomamos as medidas legais cabíveis. O próprio presidente Bolsonaro fala na gravação que não tem jeitinho e diz que tudo deve ser apurado dentro da lei. E foi exatamente assim que foi feito. Agora, pergunta se as denúncias sobre a Receita Federal trazidas nas gravações foram apuradas. Que eu saiba, até hoje, nada. Ouça um trecho da gravação na voz do próprio presidente Bolsonaro. Eu não devo nada. Não estou pedindo nenhum favor. Vai conversar com eles. Não quer favorecer ninguém. Nenhuma pessoa aqui fez qualquer conversa para voltar ao jeitinho. Nenhuma pessoa fez conversa para voltar ao jeitinho. Nada. Ninguém quer tráfico de influência. Então, não é que a conversa diz o que a Globo News dizia ou qualquer coisa parecida. É que a conversa diz o oposto do que o Globo News noticiou. Então, eu digo isso, que a gente saiu da... Eu já falei isso algumas vezes, que a gente saiu da era das fake news para a era da anti-news. Ou o gaslighting. Eu uso esse termo aqui com frequência com vocês. Gaslighting é um termo psicológico baseado numa peça que depois virou filme, onde o sujeito enlouquece, um sujeito enlouquece a esposa, dizendo para ela que a luz estava ligada quando a luz estava desligada. Né? Naquela época as lâmpadas eram de gás, né? O gaslighting. Então ele deixava a luz acesa e falava para a mulher, não, está apagada, ninguém deixou a luz acesa não. E a mulher, isso vai acontecendo com uma frequência. O filme é muito bom, inclusive. Eu não vi a peça, mas o filme é muito bom, antigo, preto e branco. Você vai assistindo, você vai vendo o processo de enlouquecimento. E há método de enlouquecimento. Eu explico muito isso no Fim da América. Muito profundamente isso no Fim da América, quais são os mecanismos psicológicos utilizados para a imprensa te enlouquecer. Então aí, no caso, você tem um áudio do Bolsonaro dizendo, vai lá falar você, isso aí não quero favor nenhum. Os caras estão sacaneando ele na Receita, eu não quero favor nenhum, vai lá e denuncia, pô. Não tem jeitinho, eu não tenho nada a temer, o último imóvel que eu comprei foi no ano tal. Com as advogadas do filho. E isso é tido, noticiado, como se ele tivesse justamente pedindo favor, tráfico de influência, como elementos que suportam a tal da ABIN paralela. Eu falo isso sempre, eu ainda não vi nenhum indício dessa tal de ABIN paralela, a não ser reportagem de jornal. E vocês me desculpem, no momento, para mim, a presunção da imprensa é de culpa. Claro! Pô, em quem que eu devo confiar mais? No Bolsonaro, que já foi injustiçado 879 vezes desde que eu comecei a fazer cobertura política do Bolsonaro? Vou confiar nele ou vou confiar na Globo News, que mente todo dia? Que bota um animal desse para comentar, que tem uma vaca como âncora principal. Ou vou confiar na Folha? Na mídia que é pega, dizendo com o inglês Joel Santana, como o Bolsonaro compartilhou hoje, que quer tirar ele do poder. Eu vou confiar em quem? Na imprensa que compara o Bolsonaro a Hitler?
Pô, desculpa, eu fico com o Bolsonaro, cara. Por uma questão de acompanhar. Se ele tivesse mentido 50 vezes, você não pode ser burro a ponto de ver um comportamento sendo repetido várias vezes e não extrapolar esse comportamento para frente como sua presunção, como seu preconceito. Então eu tenho um preconceito em relação à imprensa e por isso que eu não me surpreendo, por isso que eu não caio nessas arapucas, por causa do meu preconceito. Eu sou um cara extremamente preconceituoso contra jornalista da grande imprensa. E não me falhe, eu não caio como caiu esse menino aí esse cara que estava aí, esse senhor que estava comentando na Globo News. Me surpreende um veículo como a Globo News. Pô, não me surpreende em nada. Você perguntar assim, Paulo Figueiredo, você está surpreso? Não, por isso que eu não comentei a notícia na quinta-feira. E também não estou surpreso com a Receita Federal, com a história da Receita Federal. Não sei se eu já contei essa história para vocês. Eu tô virando um contador de história, tô ficando velho, eu acho. Que velho é que fica contando história. Agora eu vim para os projetos contando história. Mas em 2019, alguns de vocês sabem, muitos de vocês sabem, mandaram me prender. Na época, justamente por ser sócio do Donald Trump no Brasil. E quando mandaram me prender, um caso que foi trancado, etc., um monte de ilegalidade, passei o pão que o diabo amassou, mas foi bom porque me deixou forte para aguentar o que eu estou passando hoje em dia. Naquela época, a Receita resolveu, um fiscal da Receita, um grupo, uma quadrilha que existia dentro da Receita, sabendo que eu estava nos Estados Unidos e com um mandado de prisão em aberto, eles mandaram na casa da minha mãe, porque eu já não tinha mais residência no Brasil há muitos anos, um auto de infração pedindo cópia de todas as transações que eu tinha feito nos últimos 5 anos. Obviamente eu nem soube, não fui notificado, minha mãe não me mandou o negócio, achou que era uma dessas coisas que chegava, devolveu, mas eu não soube. E obviamente seria impossível eu aqui nos Estados Unidos, com um mandado de prisão em aberto, não podia nem voltar para o Brasil, conseguir os documentos. E aí eles me autuaram, sei lá, em 5 milhões de reais, que era o volume de transações que eu tinha feito na minha conta pessoal na época. Graças a Deus eu era um empresário razoavelmente bem sucedido. E aí eu fui saber depois, né, e descobriram que o cara era parte de uma quadrilha fiscal, esqueci o nome do cara agora, era de uma quadrilha da Receita Federal, que era especialista em autuar gente que estava com mandado de prisão. Então o esquema era o seguinte, eram os pedidos de mandados de prisão, e aí tinha uma quadrilha dentro da Receita que acompanhava o mandado, pegava ou o cara estava preso, ou o cara estava preocupado com outras coisas. E aí eles autuavam o cara e davam 60 dias para o cara levantar tudo que ele tinha arrumado na vida dele, na conta pessoal, arrumado justificativa para tudo. E dava 60 dias. Aí o cara entrava em desespero, o fiscal ia lá e extorquia o cara. E o fiscal foi extorquir um dos meus ex-sócios, na época, ex-sócio. Igualzinho. Foi extorquir igualzinho. Tava até em Portugal esse cara. E aí, só que esse cara é macho. Ele foi lá, gravou os caras da Receita, virou pro juiz e falou assim, ó, tá aqui todas as provas de que eu tô sendo extorquido. A justiça abriu, acho que foi até o Bretas, acho que foi até o Marcelo Bretas, abriu uma investigação, o Ministério Público, no caso, caiu no Bretas, e esses fiscais dessa quadrilha foram presos. Foram presos. Então não é nenhuma questão de opinião, os caras de fato foram presos. E pegaram, e tem confissão, e tem delação, e tem a coisa toda. A multa continuou, eu acho até que a multa ainda está vigente, eu não sei mais, porque tem muito tempo que eu não vou ao Brasil, tenho que perguntar para os advogados. Mas a Receita não tirou a multa, não, mesmo sendo objeto do cara extorquindo da quadrilha. O meu ponto nessa história é o seguinte: o Deep State brasileiro, Receita, Justiça, Ministério Público, Polícia Federal, esses burocratas não eleitos, o meio desses caras é repleto de filha da puta. Repleto. Então, essa história que as advogadas do Flávio contam, para mim é absolutamente verossímil. E tem o normal, você vai lá no chefe da Receita, não precisa pedir favor nenhum. É só falar, tem um bando de filha da puta aqui. Os caras estão querendo me sacanear injustamente. Aí o cara, pois não, ninguém deve ser sacaneado injustamente. Vamos tirar os caras, vamos abrir uma sindicância, etc, etc. E eu, se eu não me engano, vocês me corrijam aí no chat, mas o Gilmar Mendes alega que foi alvo de um negócio parecido. Não é isso, não?
o Gilmar Mendes. E aí, pô, Bolsonaro quer apurar, tem que apurar, ué. Agora, o que me impressiona é que a gente tem acesso a esse áudio agora. Uma semana de linchamento em todos os jornais. Eu recebo clipping de todos os jornais que eles estão falando do Bolsonaro. Ajuda, facilita aqui meu trabalho. Uma semana de linchamento. Ninguém vai apurar o vazamento seletivo, não? Ninguém vai apurar ter sido vazado trechos descontextualizados que geraram notícias falsas e mentirosas a respeito do Bolsonaro? Ô, Alexandre, engraçado, né, cara? Pô, seu gabinete, né? Vaza muita coisa do seu gabinete, Alexandre. Sempre parcial para prejudicar o Bolsonaro. Você não acha estranho, não, Alexandre? Não deve achar estranho, porque até hoje violação de sigilo funcional é crime, né? Acontecendo dentro das dependências do STF, era para abrir inquérito, inclusive dentro do STF, né? Não é essa a base do inquérito das fake news? Mas até hoje, você não abriu nenhuma investigação contra vazamento, contra violação de sigilo funcional, Alexandre? As suas decisões, os seus processos que estão debaixo de você, com seus agentes da Polícia Federal, que respondem a você. Nenhuma investigação aberta até hoje. E esquisito. Só vaza coisa para prejudicar o Bolsonaro, para queimar a imagem dele na opinião pública. É quase como se você tivesse interesse nesse vazamento para manipular a opinião pública. Eu digo que parece muito porque é assim que o Moro e a Lava Jato faziam. Sempre contra. Nunca vaza nada em favor do Bolsonaro, que depois se mostra falso. Aí depois você diz, Paulo, você é bolsonarista. Bolsonarista é o teu rabo. Eu simplesmente não vou ver um troço desse e não questionar e não expor, porque isso é sacanagem com o Bolsonaro, pô. É um tempão de assassinato de reputação e depois a montanha pare um rato. E vocês querem que eu caia nisso? Desculpa. Pra cima de Moá, não. Pois bem, quase 2 horas de programa hoje. O programa era para ter 1h15. Vocês veem o quanto que eu estou estourando. Mas esse caso do Trump é realmente uma coisa absolutamente impressionante. Verifiquem aí, vem o que eu falei no início do programa. Verifiquem que vocês estão incluídos inscritos no canal do YouTube. Que se vocês não tivessem, vocês não vão ter a menor chance de me ver. Melhor ainda é quando vocês se inscrevem no meu site. E eu vou encerrar o programa aqui no YouTube. Vou continuar o programa lá no X e no Rumble também. Bruno, eu vou pedir para você encerrar daqui a pouquinho o programa no YouTube. Deixa o X e o Rumble. Quem não tem o meu X, o meu Twitter, eu tenho ainda o original, Real P Figueiredo. Deixa ele, Bruno, que está transmitindo aqui. Nós temos, inclusive, quantas pessoas assistindo pelo Real P Figueiredo? Nós temos 22 mil pessoas assistindo. Pelo Real P Figueiredo tem mais de 1.000. Né? Ou seja, muita gente usando VPN. Mais as 500 pessoas assistindo pelo Paulo Figueiredo, canal bloqueado no Brasil, ou seja, as pessoas estão aumentando o uso de VPN. Quem não tem VPN tem um link aqui na descrição. Mas deixa, e tem o meu novo X, que é o minha quinta conta, que é o P Figueiredo BR2. Tem um link também aqui na descrição. Vou continuar a live por lá. E o Rumble, pelo aplicativo ou por VPN. Ter VPN é a melhor coisa que você pode fazer. Tá? Eu vou, por curiosidade aqui, mostrar para as pessoas a arma que foi usada no atentado contra o Trump. Como eu disse, eu tenho algumas armas do tipo, separei uma delas, a munição também, que está aqui. E eu vou rapidinho, só para mostrar para vocês. E eu não posso mostrar no YouTube, senão o YouTube derruba o vídeo, porque eles são uns desgraçados. Então, eu espero vocês lá no X agora, ou até a quinta-feira que vem, no Paulo Figueiredo Show, às 15 horas. Eu vou às 15 horas, Paulo Figueiredo Show na quinta-feira, ou então daqui a pouco no YouTube. Até breve, e lembre-se que você tem 48 horas para se tornar meu aluno no Fim da América, nessa turma relâmpago que eu abri. Não dá para adiar, a hora de entrar é essa, depois só novembro. Até quinta que vem. Bruno, enquanto eu estou botando, você sente isso? Você sente isso? A censura, a perseguição, o medo que se espalha como uma sombra sobre as nossas vidas? O fim da América, do Brasil e do mundo como conhecemos já está em andamento. Eu avisei. E enquanto muitos fechavam os olhos, o
caos que eu avisei que viria começou a se desenrolar diante de nós, mais rápido e mais devastadoramente do que a maioria acreditou. Quando eu lancei o fim da América e do mundo como conhecemos, muitos duvidaram e houve até os que zombaram. A América já foi um farol de esperança e liberdade, agora afunda em uma decadência absurda. E como o pilar está destruído, todo mundo sente a queda. Conflitos militares reacendendo, ataques terroristas, nações em crise. E o Brasil não está imune. Perseguição ao ex-presidente Bolsonaro, a censura, a prisão de manifestantes e o expurgo dos patriotas. Tudo isso é apenas o primeiro episódio de uma longa série de terror e caos social em todo o mundo. Eu avisei. Todas as forças eu gritei sobre o que estava por vir. Fui perseguido, cancelado, demitido e censurado. Mas eu continuo aqui. Eu não vou recuar. Eu estou aqui para te preparar para o que ainda está por vir. A tempestade que se aproxima é devastadora, mas juntos podemos resistir. Podemos ser um farol em um mar de escuridão. O fim da América e do mundo como conhecemos não é apenas o maior curso de política atual já ministrado no Brasil, é também o seu manual de sobrevivência em meio ao caos. Quem já acessou, está preparado. Quem se formou, sabe o que está por vir e já está reagindo. Eu estou abrindo talvez uma última turma desse que se tornou o maior curso de política atual do Brasil, com 5.000 alunos. Porque quanto mais pessoas se prepararem, mais nós teremos a chance de vencer. Clique no link agora. A tempestade já chegou. E a hora que sabemos como sobreviver é agora. Porque quando o mundo desmoronar, a informação terá a sua maior defesa. Só o conhecimento liberta e cidadãos informados não são escravizados. Clique no link e faça parte do grupo de mais de 5.000 sobreviventes. Estamos te esperando. Voltamos. Tira, por favor, Bruno. YouTube, tudo que for de YouTube. Deixa os X e o Rumble. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.